Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Sobre as graças da de Deus, vamos começar o trabalho. Pauta da sessão ordinária de 1936, não na sessão ordinária do dia 4 de julho de 2018. Está aberto o tempo. Autoriza o secretário da mesa a proceder à leitura da sessão ordinária de 1935, de 21 de maio de 2018. Súmula da sessão ordinária 935, oitava sessão ordinária do dia 21 de maio de 2018. Procedeu-se a leitura da súmula da sessão ordinária número 934, de 7 de maio de 2018. A súmula 934 foi aprovada. Procedeu-se a leitura da súmula da sessão extraordinária número 687, 14 de maio de 2018. A súmula 687 foi aprovada. Proposituras, indicações. Procedeu-se a leitura da indicação número 18, de autoria do vereador Márcio William Rafael. Assunto: recapeamento na rua 7 de março. A indicação número 18 foi aprovada. Procedeu-se também a leitura da indicação número 19, de autoria do vereador Márcio William Rafael. Assunto: construção de quebra-molas. A indicação número 19 foi aprovada. Requerimento. Procedeu-se a leitura do requerimento número 7 de 2018, de autoria do vereador Brás de Lima. Assunto: informação do cargo de controlador interno do Executivo Municipal. O requerimento número 07 foi aprovado. Ordem do dia. Procedeu-se a leitura com a chamada regimental dos senhores vereadores, todos presentes. Encerrou-se a ordem do dia. Na fase da explicação pessoal, o vereador Márcio falou das estradas rurais do município. O vereador Ivo parabenizou todos os envolvidos na organização da 25ª Festa de Peão de Ribeirão do Sul e também agradeceu os responsáveis pela segurança da festa, Polícia Rodoviária Federal, Estadual, Polícia Ambiental, Polícia Militar. O vereador Wilson elogiou os organizadores da Festa do Peão e falou dos carros com sol alto na praça. O presidente comunicou aos senhores vereadores e à população em geral que estão disponíveis para consulta na Secretaria da Câmara Municipal cópia das contas do Executivo Municipal do exercício 2015 e convocou todos os vereadores para a sessão de julgamento das contas do exercício 2015 a ser realizada no dia 4 de junho de 2018, segunda-feira, às 20 horas. Encerrado a sessão. A súmula da sessão ordinária 935 está em votação. Os favoráveis do senado contrato de relevância. A súmula número 935 está aprovada. Autoriza o secretário da mesa a proceder à leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo de conta 002 43 2/12 relativo às contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul do exercício 2015. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Decisão da primeira Câmara, data da sessão 13/10/2017. Pelo voto da conselheira Cristiana de Castro Moraes, relatora do Conselho, Renato Martins Costa, presidente, e do auditor substituto de conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. E Câmara, ante o exposto no voto da relatora, juntado aos autos, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, exercício 2015, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este tribunal. Determinou à margem do parecer a expedição de ofício executivo municipal com as recomendações constantes no voto da relatora, devendo ainda a fiscalização acompanhar o deslinde da ação judicial atinente aos ativos de iluminação pública e verificar o efetivo funcionamento do recém-implantado sistema de controle interno, além de certificar-se quanto à efetiva adoção das recomendações expedidas. Procuradora do Ministério Público de Contas, Hélida Graziani Pinto. Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, exercício 2015. Relatório e voto, ou notas taquigráficas juntadas pela SDG-1 ao cartório da relatora para redação e publicação do parecer, vista e extração de cópias no prazo recursal, juntar ou certificar, oficiar a origem nos termos do voto da relatora, cumprir o determinado no voto da relatora, os devidos fins encaminhando o processo das contas à Câmara Municipal. Claudine Correia Leite Botese, assessora técnica procuradora, na ausência eventual do secretário-diretor-geral.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, gabinete de conselheira Cristiana de Castro Moraes, Primeira Câmara, sessão 3/10/2017. Tribunal de Contas 002432/026/15, Prefeitura Municipal Ribeirão do Sul, exercício 2015, Prefeito Eliana Maria Rorato Manso, Advogado Leonardo Torquato e Juscelino Gazola. Acompanha o Tribunal de Contas 002432/126/15, Procurador Rafael Antônio Baldo, fiscalizado por Unidade Regional número 4 e fiscalização atual por Unidade Regional número 4. Aplicação total do ensino, 27,81, o mínimo era 25. Investimento no magistério, 73,65, o mínimo era 60. Total despesas com a Fundep, 100%. Investimento total na saúde, 28,35, o mínimo era 15. Transferências à Câmara, 6,38, máximo 7%. Gastos com o pessoal, 56,65. Ajustes da fiscalização ratificados por assessoria técnica judicial. Remuneração a agentes políticos em ordem, encargos sociais em ordem, precatórios, pagamento menor. Resultado da execução orçamentária, déficit de 0,43%, R$ 61.822,07. Resultado financeiro positivo em R$ 1.047.440,95. Resultado: educação. Dados gerais da educação, avaliação escolar, Conselho Municipal de Educação, infraestrutura, material escolar, merenda, mínimo constitucional, Plano Municipal de Educação, professor, transporte escolar, uniforme e vagas. Saúde, 2014, B. 2015, A. Atenção básica, atendimento à população, campanha Conselho Municipal de Saúde, equipe de saúde da família, infraestrutura, mínimo constitucional, profissionais da saúde. Planejamento, 2014, B. 2015, C. Investimento pessoal, programas e metas. Fiscal, B+, em 2014, 2015, B+, dívida ativa, dívida fundada, execução orçamentária, finanças, gestão fiscal, precatórios, transparência. Ambiental, B+, em 2014, B em 2015. Contingenciamento, infraestrutura, Plano Municipal de Saneamento Básico, Programa Ambiental e Resíduos Sólidos. Cidade, 2014, C, 2015, C. Contingenciamento, infraestrutura pessoal, Plano de Mobilidade Urbana, Defesa Civil. Governamental, 2014, C, 2015, C. Diretrizes de TI, pessoal, sistema UDESP, transparência. Porte muito pequeno, região administrativa de Marília, quantidade de habitantes 4.389. Em exame, as contas anuais do exercício 2015 da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, cuja fiscalização esteve a cargo da Unidade Regional 4 de Marília. No relatório de fiscalização, folha 6/29, as impressões e os pontos destacados na conclusão dos trabalhos se referem aos seguintes itens. Item A.1. Planejamento das políticas públicas. Não elaboração do plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Item A.2, controle interno. Não regulamentação do sistema de controle interno. Item B.1.1, resultado da execução orçamentária, alteração excessiva da lei orçamentária e abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, desprovidos de recursos financeiros para a respectiva cobertura. Item B.2.2, despesa de pessoal. Inobservância do disposto na legislação vigente quanto à contabilização da mão de obra terceirizada e extrapolação das despesas de pessoal após ajustes de fiscalização. Item B.3.3.1, iluminação pública. O município não instituiu a CIP e não assumiu, até a data da fiscalização, os ativos de iluminação pública. Item C.1, formalização das licitações, inexigibilidades de dispensas, classificações equivocadas de despesas. Item D.1, cumprimento das exigências legais, não regulamentação do serviço de informação ao cidadão, ausência de divulgação do parecer prévio do Tribunal de Contas na página eletrônica da Prefeitura Municipal. Item D.3.2, acúmulos de cargos, acúmulo irregular / ilegal de cargos. Item D.5, atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do Tribunal, atendimento parcial das recomendações exaradas por este Tribunal. Nos termos dos quadros formulados pela fiscalização, o Executivo cumpriu a aplicação mínima constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino geral,
indicando investimentos que corresponderam a 27,81% da receita de arrecadação e transferências de impostos durante o período. Gabinete da Conselheira Cristiane de Castro Moraes. Impostos e transferências de impostos. Receita: R$ 12.667.247,46. Ajuste de fiscalização: não houve. Total da receita de impostos: R$ 12.667.247,46. Fundeb: retenções: R$ 2.312.890,57. Transferências recebidas: R$ 1.080.155,57. Receitas de aplicações financeiras: R$ 8.032,95. Ajustes de fiscalização: não houve. Total de receitas: Fundeb: R$ 1.898.188,52. Fundeb: despesas. Despesas com magistério: R$ 1.398.098,74. Outros ajustes de fiscalização. Total das despesas líquidas com magistério, mínima 60%, foi de R$ 1.398.098,74, 73,65%. Demais despesas, R$ 500.089,78. Outros ajustes de fiscalização, 40%, não houve. Total das demais despesas líquidas, o máximo 40%, R$ 500.089,78, 26,35%. Total aplicado foi de R$ 1.898.188,52, 100% aplicado. Despesas próprias em educação, de educação básica, exceto Fundeb, R$ 1.214.492,26. Acréscimo do Fundeb retido, R$ 2.312.890,57. Dedução, ganhos de aplicações financeiras, R$ 5.245,97. Dedução, Fundeb retido e não aplicado no governo, não houve. Aplicação apurada até o dia 31/12/2015 foi de R$ 3.522.136,86. Foi de 27,81%. Aplicação final na educação básica foi de R$ 3.522.136,86. Planejamento atualizado da educação, receita prevista, realizada, foi de R$ 11.585.595,20. Despesa fixada atualizada foi de R$ 3.341.742,20. Índice apurado foi de 28,84%. A fiscalização também identificou que foram realizados investimentos correspondentes à totalidade das verbas do Fundeb dentro do próprio exercício e ainda que foram investidos 73,65% desse montante na valorização dos profissionais do magistério. Os investimentos na saúde superaram o piso constitucional, alcançando 28,35% do valor da receita e transferências de impostos. Saúde. Receita de impostos foi de R$ 12.667.247,46. Ajuste de fiscalização. Total de receitas foi de R$ 12.667.247,46. Total das despesas desempenhadas com recursos próprios, R$ 3.590.570,26. Valor e percentual aplicado em ações e serviços da saúde foi de R$ 3.590.570,26. Índice de 28,35%. Planejamento atualizado da saúde. Receita prevista atualizada de R$ 11.585.591,20. Despesa fixada atualizada de R$ 3.634.551,09. Índice apurado foi de 31,37%. O quadro elaborado pela inspeção indica que houve um excesso na arrecadação da receita, em montante de R$ 1.102.975,80, equivalente a 7,61%. A fiscalização realçou a abertura de créditos adicionais e a realização de transposições, remanejamentos e transferências, um total de R$ 7.278.531,75, correspondente a 54,33% da despesa inicialmente fixada.
Observe-se também que a execução das despesas superou R$ 61.822,07, o ingresso de receitas, culminando em um déficit da execução orçamentária de 0,43%, o qual encontrou um amparo integral no superávit financeiro no exercício anterior, de 2014, que foi de R$ 1.053.948,62. Receitas correntes. Previsão era de R$ 15.450.479,20. A realização foi de R$ 16.387.958,55. Receitas de capital, R$ 20.900. A realização foi de R$ 423.707,82. Deduções da receita, R$ 2.075.579,20. A realização foi de R$ 2.312.890,57. Subtotal das receitas, a previsão foi de R$ 13.395.800 e a realização foi de R$ 14.498.775,80. Então, o total das receitas foi de R$ 13.395.800 e a realização de R$ 14.498.775,80. Previsto aí de 100%. O excesso da arrecadação, a realização foi de R$ 1.102.975,80. Isso que eu acabei de dizer foi o excesso da arrecadação. As despesas empenhadas, fixação final, despesas correntes foi de R$ 13.775.293,59. A execução foi de R$ 13.001.493,91. Despesa de capital foi de R$ 4.419.783,86. O executado foi de R$ 802.368,01. Reserva de contingência foi de R$ 489,56. Despesas intra-orçamentárias, não houve. Repasses de 12º. Fixação final foi de R$ 775.248. Execução também foi de R$ 775.248. Devolução de 12º. A execução foi de R$ 16.466,86. Subtotal das despesas. A previsão era de R$ 18.960.815,01. A realização foi de R$ 14.562.643,06. Outros ajustes, a realização foi de R$ 2.045,19. Total das despesas, a previsão foi de R$ 18.960.815,01. E a realização foi de R$ 14.560.597,87. A economia orçamentária, a realização foi de R$ 4.400.217,14. Resultados extras orçamentários, houve um déficit. A realização foi de R$ 61.822,07. Relacionando ainda a fiscalização histórica de resultados orçamentários e percentuais de investimentos dos exercícios anteriores. Exercício 2014, o resultado da execução orçamentária foi déficit de 0,91%. Em 2013, houve um superávit de 3,59%. Em 2012, um déficit de 2,66%. Em fase do resultado orçamentário negativo, o município experimentou uma redução de 0,62% em seu superávit financeiro, que se fixou em R$ 1.047.440,95 no encerramento de 2015. Nesse sentido, a inspeção procedeu à exposição de quadro indicando a suficiência de recursos para o pagamento da dívida de curto prazo, revelando à municipalidade índice de liquidez imediata de 3,84%. Componentes da DCP. Restos a pagar processados. Saldo no período anterior era de R$ 258.209,75. Movimento no período da inscrição foi de R$ 203.699,57. Houve uma baixa de R$ 258.209,75. Saldo para o período seguinte era de R$ 203.699,57. Restos a pagar não processados. Saldo período anterior é de R$ 406.278,73.
Movimento do período, a inscrição de R$ 364.790,57. Baixa de R$ 722.601,11. Saldo para o período seguinte era de R$ 48.468,19. Consignações. Saldo no período anterior de R$ 61.542,79. Movimento do período da inscrição era de R$ 871.730,86. A baixa de R$ 864.013,93. Saldo para o ano seguinte era de R$ 69.259,72. Depósitos. R$ 30.743,24. A inscrição era de R$ 396.906,11. Baixa para R$ 442.342,23. Saldo para o ano seguinte, R$ 1.307,12. Outros, saldo anterior, R$ 96.613,99. Movimento no período, a inscrição era de R$ 45.954,09. E a baixa de R$ 96.613,96. Saldos para o período seguinte de R$ 45.954,12. Total, saldo do período anterior, R$ 853.388,50. A inscrição era de R$ 1.883.081,20. A baixa de R$ 2.367.780,98. Saldo para o período seguinte de R$ 368.668,72. Total do ajustado, R$ 853.388,50. A inscrição de R$ 1.883.081,20. A baixa de R$ 2.367.780,98. E o saldo para o período seguinte de R$ 368.668,72. Índice de liquidez imediata disponível, R$ 1.414.758,93. E o passivo financeiro de R$ 368.668,72. Ainda no que se refere ao tema, registra-se que esse passivo imediato apresentou redução de 56,79% em relação ao ano 2014, favorecido em especial pelo decréscimo dos restos a pagar não processados. Consignou a fiscalização que o município de Ribeirão Sul não possuía dívida de longo prazo no encerramento do exercício em exame. Atinente ao setor da dívida ativa, constataram-se recebimentos de 39,55% menores em relação ao exercício anterior e o crescimento de 26,05% no seu saldo final. Há de se registrar que a receita corrente líquida apresentou um incremento de R$ 707.557,24, ou seja, 51,13%, em comparação ao resultado alcançado no exercício anterior. Em título comparativo com o Produto Interno Bruto Brasileiro, no período, foi negativa em 3,8%, e a correção de preços pela inflação IGPM foi de 10,67%. Receita corrente líquida 2014 foi de R$ 13.790.245,74. A receita corrente líquida de 2015 foi de R$ 14.497.802,98. Houve um crescimento de 5,13%. Após os ajustes realizados pela fiscalização, as despesas de pessoal se fixaram em 56,65% da receita corrente líquida, superando o limite de 54% estabelecido pela linha B do inciso 3º do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal e apresentando um aumento absoluto equivalente a 13,7% em relação ao ano anterior. As inclusões efetuadas se referem às despesas com terceirização de mão de obra que não foram devidamente apropriadas com os gastos de pessoal, conforme a dicção do parágrafo 1º do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi elaborado um quadro indicando a posição de servidores ao final do período, natureza do cargo ou emprego, existentes em 2014 e 2015, efetivos. Em 2014 foram de 290, em 2015 312, ocupados em 2014 foi de 171, em 2015 de 179, vagos em 2014 foi de 109, em 2015 133, em comissão em 2014 42 existentes, em 2015 42, ocupados em 2014 41, em 2015 39, vagos em 2014 1, em 2015 3. Total, existentes em 2014, 332, 2015, 354. Ocupados em 2014, 212, em 2015, 218. Em 2014, vagos
foram 120, em 2015, 136. Temporários, em 2014, o número de contratos foram 18, em 2015, 12. Em 31/12 de 2015, foram 17. A equipe da Unidade Regional 4 lançou apontamentos relativos ao setor de pessoal, ante a constatação de acúmulo de cargos por servidores públicos, registrando a acumulação de cargos comissionados, a incompatibilidade de horários e a excessiva carga horária suportada por alguns funcionários. A inspeção procedeu à análise dos pagamentos dos subsídios dos agentes políticos, os quais foram revistos em percentual compatível com a inflação acumulada nos 12 meses anteriores, de 6,41%, e em igualdade de condições com os demais servidores, não se constatando pagamento a maior. Anotou o recolhimento formal dos encargos sociais relativos a INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e PASEP, a inexistência de regime próprio na localidade. A transferência de recursos financeiros à Câmara obedeceu ao limite imposto pela Constituição Federal, situando-se em 6,38% da receita tributária do exercício anterior. Valor utilizado pela Câmara em 2015, R$ 756.735,95. Despesas com inativo não houve. Subtotal ao mesmo valor de R$ 756.735,95. Receita tributária ampliada no exercício anterior, de 2014, foi de R$ 11.853.422,02. Percentual resultante de 6,38%. Relativamente ao setor de precatórios, informa a fiscalização que a Prefeitura adota o regime ordinário para a quitação desses compromissos judiciais, registrando que parte dos valores devidos em 2015 foram quitados apenas em 2016 e atestando a suficiência dos pagamentos de requisitórios de baixa monta. Mapas encaminhados em 2014 para pagamento em 2015 foi de R$ 93.052,80. Pagamentos efetuados no exercício de 2015, R$ 74.873,20. Saldo de precatórios para o exercício seguinte, R$ 18.179,57. Requisitórios de baixa monta, incidentes em 2015, de R$ 1.813,77. E foi o mesmo efetuado no pagamento de 2015, R$ 1.803,77. Não houve pagamento integral no exercício em exame. Subdiziou os trabalhos de inspeção, processo acessório 1, Tribunal de Contas 2432/126/15. Procedeu-se à notificação do responsável pelos demonstrativos, a senhora Eliana Maria Rorato Manso, prefeita municipal, através da DOE de 6/12/2016, a qual também foi notificada pessoalmente por ocasião da inspeção local para acompanhar a movimentação processual por meio de despachos e decisões publicadas na imprensa oficial. A interessada requereu a dilação de prazo para apresentação de justificativas, folha 34, deferindo-se no período adicional de 15 dias, conforme publicação no Diário Oficial de 24/1/2017. A municipalidade encaminhou suas alegações acompanhadas de documentos que se encontram juntados às folhas 39/81. Destacou a boa ordem dos principais tópicos que orientam a análise desta Corte e comunicou que o município irá adotar as providências para a edição de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e para a aprovação da lei que regulamenta o sistema de controle interno, essa última em fase final de elaboração. Disse que as alterações orçamentárias decorrem da celebração de convênios com outros entes federativos, circunstância imprevisível que escapa ao planejamento orçamentário efetual na época da aprovação da LOA. Esclareceu ainda que tais modificações foram promovidas mediante créditos adicionais especiais, sendo que apenas uma pequena parcela delas foi decorrente de decretos do Executivo, com observância ao percentual autorizado no orçamento e que eles encontraram amparo em excesso de arrecadação e no superávit financeiro do exercício anterior, não implicando em desequilíbrio das contas. Sustentou que os contratos para a prestação de serviços médicos e da assessoria não devem ser considerados como terceirização de mão de obra e, assim, devem ser excluídos do cálculo da despesa pessoal.
Nesse sentido, entendeu que as contratações foram lícitas, não constituíram atividade finalística de administração, nem se destinaram à substituição de servidores, além de não caracterizarem vínculo empregatício com o poder público, o que afasta as inclusões efetuadas pela fiscalização. Informou ainda que o município conta com a medida liminar para não assumir os ativos de iluminação pública, que é a classificação das despesas no sistema Aldesp, não apresenta qualquer irregularidade e que a regulamentação do serviço de informação ao cidadão e a disponibilização dos pareceres prévios deste tribunal serão providenciados. Quanto ao quadro de pessoal, considerou que inexiste a irregularidade ventilada pela fiscalização, já que o acúmulo de cargos da área da saúde é permitido pela Constituição Federal, sendo que os postos são exercidos em municípios contíguos e as jornadas de trabalho são integralmente observadas, sem prejuízo à realização dos serviços. No desfecho, registrou que a municipalidade tem buscado observar todas as recomendações desta Corte e que não há indícios de dolo, má-fé ou prejuízo ao erário, sendo que as falhas do relatório, por seu caráter formal, podem ser relevadas. Pugnou assim pela emissão do parecer prévio favorável. Sobre os aspectos econômico-financeiros, a assessoria técnica considerou que os demonstrativos se encontram em condições de receber parecer favorável à sua aprovação. Nesse sentido, entendeu que os resultados contábeis apresentaram situação equilibrada, com um pequeno déficit orçamentário integralmente suportado pelo superávit financeiro do exercício anterior, crescimento patrimonial e diminuição do endividamento de curto prazo. Opinou que a falha concernente ao elevado percentual de alterações orçamentárias pode ser relevada, já que não implicou em desequilíbrio para as contas. Relativamente à despesa de pessoal, a assessoria técnica jurídica ratificou as inclusões efetuadas pela fiscalização e a fixação da despesa em 56,65% da receita corrente líquida no encerramento do exercício. Entendeu que as justificativas ofertadas pela defesa evidenciam que a contratação de serviços médicos caracterizou efetiva substituição da mão de obra, já que destinada a suprir postos de trabalho existentes no quadro funcional e não providos ante a frustração dos concursos públicos realizados. No mesmo sentido, a contratação de consultorias e assessorias por reiterados exercícios para o desempenho de atividades rotineiras e típicas dos servidores públicos justifica a inclusão dos dispêndios com tais contratos no cálculo de pessoal. Ainda sobre esse tema, esclareceu que a Prefeitura não adotou providências tendentes a reconduzir ao menos 1/3 do gasto excedente dentro do prazo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo se considerada a flexibilização possibilitada pelo artigo 66 daquele diploma em face do baixo crescimento da economia nacional. Registrou ainda que não ficou evidenciado que a municipalidade tenha retornado aos limites de gastos até o segundo quadrimestre de 2016. Com relação à matéria jurídica, a assessoria técnica jurídica ressaltou a observância aos mínimos constitucionais do ensino e da saúde, o atendimento das normas de aplicação do Fundeb e a boa ordem das transferências, a utilidade e dos recolhimentos de encargos. Não obstante, opinou pela rejeição das contas, tendo em mira o descumprimento do limite com gastos de pessoal. A chefia da assessoria técnica jurídica endossou o posicionamento pela emissão de parecer desfavorável, acrescendo propostas de recomendações relativas à abertura de créditos adicionais, observância dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a regularização das falhas no setor de pessoal. O representante do Ministério Público de Contas ofereceu parecer de folha 112 até a 118, no qual opinou igualmente pela emissão de parecer desfavorável, entendendo que o excessivo gasto com o pessoal, o insuficiente pagamento de precatórios, as expressivas alterações orçamentárias e o reiterado desatendimento das recomendações desta Casa a respeito do controle interno comprometem os demonstrativos. Considerando a crítica lançada pelo Ministério Público,
relativa ao setor de precatórios, determinei a notificação da origem para a apresentação de justificativas que entendesse pertinentes. Nos documentos de folha 126 e 143, a Prefeitura repissou seus argumentos no sentido de ver afastadas as inclusões de inspeção no quadro de despesas com pessoal, aduzindo que não restou caracterizada a substituição de servidores públicos. Quanto aos precatórios, esclareceu que a insuficiência de numerário no encerramento do exercício culminou com o pagamento dessas obrigações no ano seguinte, mediante anuência do credor. Reitera, assim, seu pedido pela emissão de parecer favorável. Analisando a documentação acrescida pelo Ministério Público de Contas, ratificou seu entendimento pela emissão do parecer desfavorável, registrando a situação das últimas contas apreciadas nesta Corte. 2014, processo 340/02614, o parecer foi favorável com recomendações. Em 2013, o processo 1867/026/13 foi favorável também com recomendações. Em 2012, 1799/026/12 também foi favorável. É o relatório. A administração do município de Ribeirão do Sul demonstrou ter dado cumprimento a boa parte dos principais vetores que norteiam as contas durante o exercício 2015. A aplicação de recursos do ensino geral atingiu 27,81% das receitas de transferências de impostos, cumprindo-se nos termos do artigo 212 da Constituição Federal de 1988. Atestou a fiscalização, ainda que foram aplicados 100% dos recursos auferidos do Fundep dentro do exercício, com destinação a 73,65% à valorização do magistério, revelando a observância do artigo 60 do ADCT da Constituição Federal e a Lei Federal número 11.494/97. Também foi superado o mínimo de aplicação de recursos na saúde, com investimentos de 28,35% da receita e transferência de impostos. A transferência financeira à Câmara Municipal observou a limitação da Carta da República, uma vez que foi inferior a 7% das receitas tributárias do exercício anterior, fixando-se em 6,38%. Anotou-se a regularidade formal dos recolhimentos de encargos devidos ao RGPS, FGTS, PASEP, bem como a inexistência do RPPS na localidade. E, conforme anunciado, a instrução da matéria revela que o município experimentou a expansão de sua receita corrente líquida em 5,13%, contrariando a tendência do PIB no mesmo período. A realização das receitas foi superior às previsões iniciais, acarretando um excesso de arrecadação da ordem de R$ 1.102.975,80. O exercício foi encerrado com um déficit da execução orçamentária no montante de R$ 61.822,07, menos 0,43%, o qual encontrou integral amparo em superávit financeiro do exercício anterior. Observo que foram abertos créditos adicionais, efetuadas transferência, remanejamentos e ou transposições que alcançaram R$ 7.278.531,75, equivalente a 54,33% da despesa inicialmente fixada, descaracterizando sensivelmente o orçamento aprovado. Em virtude do déficit orçamentário, a comuna reduziu em 0,62% o seu superávit financeiro, o qual se fixou em R$ 1.047.440,95 no encerramento do ano de 2015. Registra-se ainda que a dívida de curto prazo diminuiu 56,79% em relação ao ano anterior, detendo a Prefeitura suficiente liquidez para fazer frente aos seus compromissos mais imediatos e que não foram registrados compromissos de longo prazo. Conforme apontado pelo auditor do Tribunal de Justiça, os resultados fiscais não estão a denotar desequilíbrio das contas, podendo o pequeno déficit orçamentário ser relevado. Desse modo, recomendo à responsável que adote providências tendentes a garantir o equilíbrio orçamentário, atentando-se às diretrizes da gestão fiscal responsável almejada pela Lei de Responsabilidade Fiscal e limitando-se aos créditos suplementares à inflação projetada.
para o período nos termos do comunicado. Diante da implantação do IGM e de outros indicadores sociais existentes, é possível ser feita análise operacional sobre os atos praticados pela administração no período, transcendendo a aferição de legalidade, de modo que possam ser realizadas análises a respeito dos resultados obtidos na condução da execução orçamentária e financeira. No que diz respeito à qualidade dos gastos, considerando informações prestadas a esta Corte para a formulação do índice de eficiência da gestão municipal, pelo qual é possível confrontar a adequação dos investimentos públicos a respostas esperadas pela sociedade, qual seja em favor de suas necessidades primárias, destaca-se que o município obteve um índice B efetivo, mantendo o índice alcançado no ano anterior. Este índice revela que foi observada uma boa gestão pública, existindo, por outro lado, margem para aprimoramento das ações governamentais. Quanto à educação, há de se destacar que, diante das respostas apresentadas pelo Índice de Eficiência de Gestão Municipal, expresso no quesito e educação, o índice atribuído foi considerado muito efetivo, B+, apresentando queda em relação ao ano anterior. Esse índice procura traduzir, não obstante, as respostas apresentadas pelo município aos diversos quesitos formulados, coerência com a verificação da aplicação dos mínimos constitucionais da educação. Observa-se, na análise sobre informações disponibilizadas pelo Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, indicação que foram atingidas as metas pactuadas para os primeiros anos do ensino básico, relativas aos anos de 2015. A Prefeitura aplicou R$ 7.470.43 por estudante vinculado à sua rede no exercício em exame, o que representa um aumento de 9,33% no gasto na renda per capita em comparação com o ano anterior, sendo que o gasto por aluno em 2014 foi de R$ 6.832,90. Destaque-se ainda que, de acordo com as respostas fornecidas à educação, Comuna não possui um programa de inibição ao absenteísmo docente, não dispõe de vagas para oferecimento de escola em período integral e apresenta apenas 22,2% de seus professores efetivos no ciclo 1 com formação de pós-graduação. Nesse sentido, destaque-se que o Plano Nacional de Educação, editado pela Lei Federal número 13.005/14, estabeleceu como metas em seu anexo. Meta 6. Oferecer educação em tempo integral, no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Meta 16. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência, e garantir a todos os profissionais de educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualização do sistema de ensino. Todas essas questões devem ser levadas em consideração no planejamento estratégico voltado ao setor, lembrando-se que o ideal e desejável é que possam ser corrigidos eventuais apontamentos e alcançados resultados positivos, o que não implica necessariamente na elevação nominal dos gastos, mas, sobretudo, na busca pela sua qualidade, calçada na ação transparente e responsável. Na saúde, através do índice IGM alcançado foi A. Observe-se que o município aplicou R$ 1.016.046 por habitante durante o ano, aumento de 7,13%, quando comparado ao ano anterior, que foi de R$ 948,81 por habitante. Contudo, as respostas fornecidas pela origem do IGM evidenciaram fragilidades relativas à inexistência do componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria, de Ouvidoria em Saúde e de Sistema Informatizado de Assistência Farmacêutica. Além disso, com base nas informações constantes do sítio da Fundação CAD, pode ser observado se o município se encontra em posição mais ou menos favorável na comparação com sua região administrativa ou com o próprio Estado. Estatísticas vitais à saúde. Taxa de mortalidade na infância, no ano 2015.
O município foi de 19,61%. O governo foi de 10,62% e o estado de 12,04%. Taxa de mortalidade da população de 15 a 34 anos por 100 mil habitantes. Nessa faixa etária, em 2015, foi 304,88, regionalizado pelo governo, 105,72, e estado, 109,44. Taxa de mortalidade da população de 60 anos a mais por 100 mil habitantes nessa faixa etária. Em 2015, 3.571,43, o governo 3.768,61 e o estado 3.482,85. O quadro anterior demonstra que o índice de mortalidade na infância, 19,61, é acentuadamente mais alto do que o apurado em sua região de governo, que é 84,65, ou mesmo do apurado do estado. Igualmente elevado o índice de mortalidade da população jovem de 188,38%, superior ao apurado em sua região de governo, que é de 178,58%, superior ao apurado no estado, o que impõe a adoção de imediatas providências para a reversão desses quadros. Observo, igualmente, que a comuna obteve baixo desempenho nos indicadores de planejamento de cidade de governo, que é nota C, o que indica um baixo nível de adequação e a necessidade de ações voltadas ao compromisso responsável com o estabelecimento de programas e metas, com a infraestrutura urbana e com a tecnologia da informação. Há um grupo de apontamentos que indicam a necessidade de recomendar-se à administração para que se proceda à correção imediata, o que deverá ser avaliado em uma próxima inspeção. Deve a Prefeitura providenciar a edição do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, implantar o Serviço de Informação ao Cidadão, disponibilizar em seu site as informações exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tendentes a efetivar medidas de transparência. Cumpre-lhe também instituir a contribuição de iluminação pública em cumprimento ao disposto no caput do artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como aprimorar os mecanismos de cobrança de seu estoque da dívida ativa. Quanto ao acúmulo de cargos comissionados, a origem noticiou a exoneração da interessada do seu vínculo junto à Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo, podendo até a matéria ser relevada. Já que no tangente aos acúmulos de cargos da área da saúde, embora não tenham sido evidenciados incompatibilidade de horário, reitero a recomendação exarada nas contas do exercício 2014 para que a municipalidade estabeleça critérios para a acumulação de jornadas que compreendem intervalos mínimos de descanso e almoço, evitando prejuízo à saúde dos trabalhadores e à qualidade dos serviços públicos prestados. Recomendo ainda que a Prefeitura atenda aos alertas e determinações pretéritas deste tribunal, lembrando que a reincidência nas falhas ora apontadas poderão ensejar a reprovação de demonstrativos futuros e determino a observância na necessária consistência das informações encaminhadas ao sistema AUDESP. Determino a fiscalização que acompanha o deslinde, a ação judicial relativa aos ativos de iluminação pública e verifique o efetivo funcionamento do recém-implantado sistema de controle interno. Quarto, passo então aos pontos que representam gravemente suficiente para comprometer as contas em apreço relativos à despesa com pessoal e pagamento de precatórios. Conforme se depreende dos autos, a fiscalização lançou ajustes no quadro das despesas de pessoal relativo aos gastos com terceirização da mão de obra, que haviam sido incorretamente contabilizados junto ao sistema AUDESP, como outros serviços de terceiros, totalizando R$ 1.309.877,82. Tais lançamentos se referem à contratação de serviços médicos e enfermagem para a atuação junto à Unidade Básica de Saúde Municipal, de assessoria para análise e elaboração de projetos de políticas públicas, de assessoria de engenharia civil e assessoria jurídica, os quais, segundo entendeu a Unidade Regional de Marília, caracterizaram a substituição de servidores, ensejando a aplicação do parágrafo 1º do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em virtude das inclusões efetuadas, a Prefeitura apresentou percentuais de gastos com o pessoal que superaram o limite estabelecido pela linha B no inciso 3º do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal em todos os quadrimestres do exercício.
Nas duas oportunidades em que compareceu os autos, a Prefeitura buscou impugnar os cálculos da fiscalização, asseverando que as atividades desempenhadas não constituem substituição de mão de obra, já que relativas às atividades não finalísticas da administração e não marcadas pelo critério de subordinação entre ela e os contratos. Em que pesam os argumentos deduzidos, o setor especializado da assessoria técnico-jurídica avalizou os cálculos da fiscalização, destacando que a contratação de servidores médicos e de enfermagem se destinou à prestação da atividade típica da administração em unidades básicas de saúde no município, cujos postos não foram providos por concurso público, e que a contratação de consultorias e assessorias por reiterados exercícios para o desempenho das atividades rotineiras denotam a opção administrativa pela substituição de servidores públicos, o que autoriza o computo dessas despesas no gasto laboral. Lembro ainda, a assessoria ainda, que os mesmos ajustes foram realizados no exercício 2014, tendo a primeira Câmara ratificado as conclusões da fiscalização nos seguintes termos. Observa-se, no caso concreto, que o excesso nos gastos laborais se iniciou no primeiro quadrimestre de 2015 e que não foi realizada a recondução das despesas do percentual legalmente admitido, mesmo com a aplicação do prazo duplicado previsto no artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, restando caracterizada ofensa ao disposto na linha B do inciso 3º do artigo 20 do mesmo diploma legal. Além disso, conforme bem destacado pelo Ministério Público de Contas, a Municipalidade de Ribeirão do Sul, embora enquadrada no seu regime ordinário de pagamento de precatórios, não quitou a totalidade de suas obrigações judiciais relativas ao exercício, de forma que a quantia de R$ 18.179,57 apenas foi paga em 2016, o que implica em descumprimento do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal. Ressalta ainda que a alegação da origem de que a prorrogação do pagamento contou com a anuência do respectivo credor não se fez acompanhar a qualquer documentação probatória e que a Prefeitura dispunha, em 31 de 12 de 2015, de disponibilidades financeiras suficientes para o adimplemento de sua obrigação, denotando a desídia administrativa no cumprimento do comando esculpido na Carta da República. Ante o exposto, acolho as manifestações da ATJ e do Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, exercício 2015, executando-se ainda os atos, porventura, pendentes de julgamento neste tribunal. Determino, a margem do parecer, a expedição de ofício ao Executivo Municipal com recomendações para que adote providências para garantir o equilíbrio orçamentário, atentando-se às diretrizes da gestão fiscal responsável, limite os créditos suplementares à inflação projetada para o período, conforme orienta o comunicado STG número 35/2015, que reveja as fragilidades apontadas pelo IEGM na gestão do ensino, saúde, planejamento, infraestrutura urbana e tecnologia da informação. Providencie a edição do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Implante o serviço de informação ao cidadão. Disponibilize em seu site as informações exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal relativas à transparência. Que institua a contribuição de iluminação pública, dando cumprimento ao disposto no inciso 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabeleça critérios para acumulação de jornadas que compreendam intervalos mínimos de descanso e almoço para os profissionais, que contabilize corretamente as despesas com terceirização de mão de obra, incluindo no gasto com o pessoal, reconduza sua despesa de pessoal aos patamares legalmente estabelecidos, que observe o disposto no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal na gestão de seus precatórios, que cumpra as recomendações pretéritas desta Corte e garanta a fidedignidade dos dados encaminhados ao DESP. A fiscalização deverá acompanhar o deslinde da ação judicial atinente aos ativos de iluminação pública e verificar o efetivo funcionamento do recém-implantado sistema de controle interno, além de certificar-se quanto à efetiva adoção das recomendações expedidas. Não houve discussão. O relatório e voto juntados correspondem ao inteiro por teor das notas taquigrafadas referentes à sessão da primeira Câmara do dia 3 de outubro de 2017. 5 de outubro de 2017, Helenilson Shibata Brandão Paixão, chefe técnico da fiscalização.
Autorizou o secretário a fazer a leitura do relatório e parecer emitido pelo membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade, secretário de Lei, e do projeto de decreto legislativo 32/2018. Comissão Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao processo TC número 24/32/126/15, que dispõe sobre a prestação de contas do município de Ribeirão do Sul referentes ao exercício 2015. Relatório. O vereador que esta subscreve tem a relatar que, conforme determinação do artigo 287 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o presidente da Casa encaminhou para análise desta comissão o parecer prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação à prestação de contas do município de Ribeirão do Sul relativas ao exercício financeiro 2015, o qual emitiu parecer desfavorável às contas, além de constar no voto do relator recomendações e determinações. Após análise da documentação recebida do Tribunal de Contas, foi observado que os indicadores mais importantes de regularidade das contas estão de acordo com a legislação aplicável. Entretanto, foi apontada a infringência ao limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 20, inciso 3º da linha B, que, conforme os cálculos com o gasto pessoal considerado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foram na ordem de 56,65% do total da receita corrente líquida, ultrapassando o percentual de 54%. No que tange à defesa técnica da excelentíssima prefeita municipal encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aduz em suma, após as justificativas e fundamentos apresentados, que as contratações apontadas como substituição de mão de obra que ensejaram um acréscimo ao limite de gastos com a despesa de pessoal são lícitas e não visaram substituir a mão de obra, vez que não houve qualquer vínculo empregatício entre os contratados e a administração pública municipal. Além de serem acessórios ao principal, não há que se falar em contabilização de despesas, como sendo despesas de pessoal, posto que inseridas as exceções impostas pelo parágrafo único do artigo 89 da Lei Federal, número 11.768/2008. Conclusão. Isto posto, após análise de parecer prévio de autoria do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e defesa técnica apresentada pela excelentíssima prefeita Eliana Maria Horato Manso, o voto deste relator é pela rejeição do parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que desaprovou as contas do exercício 2015. Desta forma, os termos do parágrafo 1º, artigo 287 do Regimento Interno, após o voto dos demais membros desta comissão, o parecer deverá concluir em projeto de decreto legislativo. É o que eu tenho a relatar. Sala das Comissões, 25 de maio de 2018, Bruno Emílio de Moraes, relator. Membro, voto pela aprovação integral do presente relatório, rejeitando o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que desaprovou as contas do município de Ribeirão do Sul. O Wilson Ananias Botelho, membro. Presidente, acompanhando o relator ratifica a aprovação por unanimidade. O presente relatório determina que seja exarado o parecer de comissão, opinando pela elaboração, a apresentação e tramitação de projeto de decreto legislativo. Alencar da Silva Correia, presidente. Projeto de decreto legislativo 02/2018. Oi? Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Referências. Parecer prévio desfavorável às contas do município de Ribeirão do Sul no exercício 2015. Autoria: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tribunal de Contas 002432/026/15. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infraassinados, após analisar o parecer prévio da autoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 287 no Regimento Interno, em conformidade com o relatório exarado pelo relator Bruno Emílio de Moraes, opina pela aprovação das contas do município de Ribeirão do Sul, referente ao exercício 2015,
rejeitando respeitosamente o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E, para tanto, apresenta o projeto de decreto legislativo número 02/2018, que segue anexo para regular a tramitação nesta Casa de Leis nos termos legais e regimentais. Não, tá certo. Trocar a ordem. Não, aqui eu separou aqui. Esse é o nosso parecer, que submetemos à apreciação dos demais edis, que compõem essa egrégia Casa de Leis. Sala das Comissões, 25 de maio, Alencar da Silva Corrêa, presidente, Bruno Hermílio de Moraes, relator, e Wilson Ananias Botelho, membro. Olha aqui, certo. Projeto de decreto legislativo número 02/2018 dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul relativas ao exercício 2015, Tribunal de Contas 002432/126/15. Márcio William Rafael, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, no uso das suas atribuições regimentais e legais, que lhes são conferidas pela lei orgânica do município, faço saber que a Câmara Municipal a aprovou e eu sanciono e promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, referente ao exercício 2015, nos termos do parecer emitido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que fica fazendo parte integrante do presente decreto. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal, Ribeirão do Sul, 25 de maio de 2018. Alencar da Silva Corrêa, presidente, Bruno Hermílio de Moraes, relator, e Wilson Ananias Botelho, membro. A autoria da Prefeita Carmen, a terceira leitura da defesa técnica apresentada pelo Executivo Municipal. Referente às contas anuais, Prefeitura Municipal, exercício 2015. Eliana Maria Rorato Manso, devidamente qualificados os anais dessa Casa de Leis, vem respeitosamente à presença de vossas excelências, no prazo legal, a apresentar suas defesas razões ao parecer prévio exarado pela primeira Câmara em sessão de 3/10/2017, relativa às contas do exercício financeiro 2015, constante dos autos do processo Tribunal de Contas número 002432/026/15, nos termos do artigo 287 e seguintes do regimento interno no moldes a seguir. Eminentes membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, incumbe-me inicialmente promover alguns registros, porque demonstram a assolatar conduta desta gestora no desempenho dos diversos deveres administrativos, financeiros, legais frente ao Poder Executivo Municipal, sendo plenamente atendidos pela administração pública na gestão de 2015, quais sejam a aplicação da educação infantil no ensino fundamental, no importe de 27,81%, cumprindo assim o artigo 212 da Constituição Federal. Como da mesma forma empregou o município 73,65% na remuneração dos profissionais do Ministério da Educação Básica. Outro destaque em relação à educação passa-se pelo ponto de que o município conta com um plano de carreira aos profissionais da educação e remunera-os de acordo com o piso nacional e atinge as notas previstas no IDEB. Realiza a bonificação aos professores que encontram-se em docência com alunos especiais. A aplicação de 28,35% da receita na saúde, cumprindo assim o piso constitucional de 15%, havendo ainda a aprovação da gestão da saúde pelo Conselho Municipal da Saúde. Em relação ao pagamento dos subsídios aos agentes políticos, os mesmos foram fixados em consonância com o artigo 29 da Constituição Federal e lei municipal, dando por correto ainda os respectivos repasses à Câmara Municipal, o qual atenderá ao limite constitucional. O pagamento com precatórios atenderam à lei e ao regime ordinário, inclusive os requisitos de baixa monta, em especial a ordem cronológica de pagamento. O gasto com combustível não demonstrou nenhuma irregularidade, observando-se que são licitados e devidamente controlados por meio desse sistema de controle de frotas.
Os bens patrimoniais encontram-se devidamente corretos. Não constatação de irregularidade nos contratos administrativos advindo das licitações, bem como em sua execução contratual. Atendimento à Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de tal forma que não lança a céu aberto lixões e seus resíduos sólidos. Correto cumprimento às exigências legais no que tange ao serviço de informação ao cidadão constante do artigo 9º da Lei número 12.527/11, realização de audiências públicas para debater o PPA, o LDO e a LOA, além da divulgação em página eletrônica em tempo real, das receitas arrecadadas, a espécie de despesas realizada, com indicação de valor, fornecedor e o tipo de licitação realizada, dando aso ao artigo 48 e 48A da Lei de Responsabilidade Fiscal. Realização de audiências públicas para debater as metas fiscais em consonância com a disposição estatuída no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, além do cumprimento das disposições estatuídas no artigo 49, 55, parágrafo 2º, 3º, 63, 2º, B, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Outros pontos constatados no parecer prévio, mas que não maculam referidas contas, foram devidamente sanados nos exercícios seguintes, sendo eles a criação do sistema de controle interno regulamentado pelo Decreto 1487, de 31 de maio de 2017, a instituição da CIP, Contribuição de Iluminação Pública, através da Lei 1744, de 21 de dezembro de 2017, regulamentação de serviço de informação ao cidadão. Atendimento à lei orgânica, inclusive com a demonstração de que não houve desatendimento às instruções do tribunal, em face encaminhamento extemporâneo de dados e informações ao sistema AUDESP. Tem-se, portanto, que os itens principais da verificação das contas do exercício de 2015 foram plenamente atendidos pela administração no período auditado. Promovidas essas considerações preliminares, passo a seguir as correspondentes alegações defensórias, a fim de justificar e esclarecer ressalvas assinaladas pela auditoria no item com despesas com pessoal, a qual culminaram pelo parecer prévio desfavorável à aprovação das contas de 2015, adiante sintetizadas. Registro por oportuno que o Tribunal de Contas, pese a denominação tribunal, não integra o Poder Judiciário, a quem incumbe o exercício da jurisdição, conforme o artigo 5º, a Carta Constitucional, donde conclui-se que pratica atos de natureza administrativa, não possuindo suas decisões cunho jurisdicional, isto é, o Tribunal de Contas tem competência para analisar as contas municipais e emitir o parecer prévio, cabendo ao Legislativo a sua apreciação de cunho político. Portanto, o Tribunal de Contas não julga as contas do Executivo. Essa função cabe ao Legislativo e é perante vossas excelências conhecedores das necessidades e das dificuldades que passa no nosso país que venham trazer-lhes as respectivas justificativas, para que referido parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo seja rejeitado. Conforme demonstrado em linhas pretéritas, no parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, entenderá com despesa com pessoal os valores dos contratos de terceirização de mão de obra em substituição de servidores e empregados, os quais foram contabilizados como outras despesas de pessoal, constantes das folhas 13 do processo em epígrafe. As contratações referidas no relatório de auditoria referem-se a serviços de atividades terceirizadas, prestadas por pessoas jurídicas, o que importa dizer que a contabilização só pode ser efetuada na rúbrica destinada a serviços de terceiros. Importa observar que esses contratos não se tratam de terceirização de mão de obra, embora, na prática, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tenha observado tal fato, não é motivo legítimo para que o apontamento, a inclusão, seja tratado como terceirização ou fosse. É preciso entender que se mostra a melhor opção há muitos anos, inclusive adotado por vários outros gestores anteriores, com a aval dessa corte, e que, se bem utilizado com esta e com atendimento da finalidade, pode e deve trazer, como de fato trouxe, benefícios. Senhores vereadores, nobres membros do COFES, estamos falando da suposta terceirização para atendimento da saúde, sempre tendo como objetivo de interesse público o atendimento dos direitos dos cidadãos ribeirão-sulenses, atendimentos desses vinculados ao programa Saúde e Família, prestação de serviços de enfermagem pelo regime de plantão, compreendido
em plantão noturno de segunda a sexta-feira e plantão 24 horas aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, com disponibilidade de clínico geral, ginecologista, pediatra e psiquiatra. Importante ainda relevar que, por reiterada abertura de concurso público para preenchimento de cargos de empregos médicos existentes em nosso quadro de pessoal, não foram preenchidas, de tal forma que não se trata de reconhecer a substituição de mão de obra concursada por contratações sob a égide da Lei 8.666/93, a tal requer o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas sim de darmos atendimento às atividades do Centro de Saúde do município. E está ainda observar que estamos aqui tratando de correta ou incorreta alocação das rúbricas e não de prejuízos financeiros ao erário, malversão de dinheiro público, muito menos de dolo ou má-fé, o qual esta Casa de Leis, conhecedora como é, capaz de atestar que as aplicações se deram e o bom atendimento e a finalidade no que tange ao índice constitucional sempre foram fielmente cumpridos. Vossas Excelências, como representantes do povo, é quem podem, de fato, atestar a boa saúde que o município possui, não por merecimento do Executivo, mas são resultados positivos conquistados juntos dia a dia com o Legislativo. Outros contratos aqui relacionados, que também são de conhecimento de Vossas Excelências, como Linear Assessoria Limitada e Daniel Guardo Júnior, também passaram a ser contabilizados nas despesas de pessoal, os quais foram devidamente explicados às Vossas Excelências na reunião a que proporcionaram e de que não se tratava de substituição de mão de obra concursada por contratações sobre a égide da Lei 8.666/93, mas sim de não termos à época pessoas qualificadas, as quais assim que qualificadas, habilitadas, foram os contratos encerrados. Outra contratação de suma importância trata-se da empresa Engeplan, e que, da mesma forma, assim que provido o cargo de engenheiro através do concurso, referido contrato for encerrado, da mesma forma, se dera com a contratação da empresa Juscelino Gazola, contratação essa julgada regular pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, porém apontado no índice como pessoal, mas que é solucionado com a efetivação dos procuradores jurídicos. Ademais, de igual modo é possível verificar que todas as contratações foram precedidas de licitação, sempre primando pelos melhores profissionais da área da saúde. Quero aqui destacar que referidas contratações sempre foram julgadas corretas pela Corte de Contas, fato este acompanhado de perto por Vossas Excelências, em especial os vereadores que mantêm mandato há 2 ou 3 anos. Ressalto isso por entender ser de extrema relevância para que todos os vereadores possam atestar que o apontamento e a inclusão ao índice de pessoal não se trata de crime, de má gestão, não há lesão ao erário. Trata-se de um entendimento de um agente estatal que deve ter nosso maior respeito, mas com a vênia devida, não é conhecedor de nossa realidade e sequer adentra ao mérito da legalidade, para que uma correta análise da contabilização ou não de tais despesas no gasto com o pessoal. Faz-se necessário discorrer sobre o não só significado das expressões atividades fim e atividade meio, como também sobre a licitude de terceirização dessas atividades pelo poder público. Porém, não entrou nessa seara o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, deixando a referida decisão, o julgamento nas mãos de Vossas Excelências, as quais rogo e espero que possam votar pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas nos termos regimentais. Quisera eu, bem como vocês, do Legislativo, ser cumpridor à risca da legislação como somos, sem sermos surpreendidos por apontamentos, ainda que técnicos, mas que nunca causaram ou causarão lesão ou prejuízo à sociedade ribeirão-sulense. Cabe aqui destacar que a mesma Corte que fiscaliza o Executivo também fiscaliza esta Casa de Leis, podendo trazer no bojo seus relatórios e apontamentos negativos ou positivos para ambos os poderes. Ocorre que, quando falamos de contas do Executivo, essas passam pelo crivo dos representantes do povo, os quais devem ater-se de todas as circunstâncias, sejam elas legais, fáticas ou jurídicas. Todavia, as contas do Legislativo não são de igual forma fiscalizadas e nem julgadas por essa Casa, mas somente pela Corte de Contas. Por isso, eu entendo estar em boas mãos, pois Vossas Excelências são as pessoas que estão sempre à frente do Executivo, do contato direto com o povo, podendo confirmar todas as minhas afirmações acima lançadas. Ademais, não se trata de contratações indiscriminadas para prestar serviços públicos e com a omissão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estamos falando de investimentos na saúde, na cifra de R$ 1.187.983,76.
Depreende-se ainda que as empresas terceirizadas não substituem o poder público, a prefeitura, já que o município continua como responsável constitucional pela garantia da prestação de tais serviços para que os cidadãos tenham seus direitos atendidos com qualidade e eficiência. Não posso aqui deixar de ressaltar também, como acima mencionado, que a obrigação constitucional com o teto da saúde é de 15%, mas nossa aplicação é de 28,35% da receita, portanto acima do limite legal, o que demonstra a atenção, o cuidado com a saúde da nossa população. Vale salientar que esses contratos não se tratam de terceirização de mão de obra, embora na prática o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ele tenha observado tal fato, não é motivo legítimo para que o instrumento seja tratado como terceirização ou fosse. Se bem utilizado como é, o contrato como celebrado pode e deve trazer benefícios, porque se comprova com a nossa saúde, sempre elogiada por nossa população, e esse mérito não é do Executivo, mas de todos, em especial dos novos vereadores, que sempre estão à frente, lutando por melhorias e cobranças constantes. Face ao exposto, requer que seja recebida a presente defesa e o encaminhamento regimental à Comissão de Orçamento e Finanças e Contabilidade, para que esta emita parecer desfavorável, isto é, pela rejeição do parecer exarado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em caso de emissão do parecer favorável pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, isto é, pela aprovação do parecer exarado pelo Tribunal de Contas, invocando aqui o princípio da eventualidade, rogo a deliberação do soberano plenário para rejeitar o parecer da COFC quanto ao parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pelas razões acima exaradas, por uma questão de justiça. Por fim, requer, desde já, a produção de todos os meios de provas em direito admitidas, especialmente pela leitura dessa defesa em plenário, a utilização do tempo regimental para a sustentação oral ou mediante procurador e ou faculdade do uso da palavra ao responsável pelas contas. Requer ainda que sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, as quais comparecerão independente de intimação, e que poderão ser inquiridas pelos vereadores, bem como a realização de diligências, vistorias, etc. Se necessário assim entender essa Casa de Leis, e por fim juntados de documentos. Nesses termos, pede e espera deferimento Helena Maria Ronato Manso, Prefeita Municipal. Hall de testemunhas, Ricardo Alves Ribeiro, Nilza Neres Maneira Ribeiro e Débora Tsue Uriashi dos Santos. Está encerrado o pedido. Consulta plenária sobre a necessidade do convênio mental para intervalo e no final do expediente eu início da ordem do dia. Ordem do dia. Autoriza o senhor secretário da mesa a proceder a chamada regimental do senhor vereador. Chamados senhores vereadores, Alencar da Silva Correia. Senhor Braz de Lima. Senhor Bruno Milha de Moraes. Senhor Danilo Fernandes de Lourenço. Ivo Antônio Guzzo, se faz presente. Senhor Jorge Luiz Viana. Senhor José Antônio Lopes da Cruz. Senhor Márcio William Rafael. Senhor Wilson Ananias Botelho. Havendo no legal, vamos dar o procedimento ao nosso trabalho. Consulta plenária sobre a despesa da leitura do parecer do Tribunal de Contas 002432/2015 do exercício financeiro de 2015 e do relatório do parecer do projeto de decreto de exercício 02/2022, emitido pelo governo. Da Comissão de Finanças, do Orçamento e Contabilidade da Rede na fase do dia. A despesa da equipe está em votação. Favorável, necessário, contrário, levanta. A dispensa da leitura do parecer do Tribunal de Contas e do relatório do parecer do projeto de decreto legislativo no 02/2022 pelos membros da Comissão de Finanças e Orçamento e Contabilidade estão aprovados. Consulta ao representante legal do município de Rio Grande do Sul. Aqui representa o ser procurador responsável pela elaboração da defesa técnica apresentada e exibida na fase do expediente aqui, para que o mesmo caso que estendeu oralmente a tese da defesa representada, concedendo a palavra por 20 minutos. Tendo em vista que o representante legal do município está satisfeito, tão somente com a defesa escrita apresentada, não desejamos fazer o uso da palavra. Coloque em oração a discussão do referido parecer. Quem quer se manifestar pode usar o uso da palavra. Palavra, presidente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite a todos e a todas as pessoas aqui presentes.
Vou tentar ser o mais breve possível, mas eu queria fazer um comentário, porque foi uma semana meia turbulenta, acho que para todos nós vereadores, em relação às contas do Executivo. Acho que não só eu, como todos nós aqui, nós somos indagados na rua em relação às contas do Executivo, pelo fato do Tribunal de Contas ter feito um apontamento desfavorável às contas do Executivo. E algumas pessoas, acho que não só me procurou, como procurou os demais, e nos indagaram em relação ao nosso parecer, se nós íamos votar contra um parecer prévio do Tribunal de Contas, que são pessoas profissionais que são formados em administração de empresa, em direito, em ciências contábeis, né? Como que nós poderíamos votar contra essas pessoas, né? Então, eu faço questão de aproveitar esse momento e dizer o seguinte, né? Eu procurei a Constituição, por mais que já tenha sido lido, mas às vezes algumas pessoas desconhecem. Eu vou ler aqui, mas é bem rápido. O artigo 31 da Constituição Federal, ela diz o seguinte: a fiscalização do município, ela é exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo. Esse controle externo se trata, ele quer dizer, referente ao Tribunal de Contas, que ele faz esse parecer aí, então ele nos apoia fiscalizando. Mas que quem tem esse poder somos nós. E fala o seguinte: pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal. E fala o seguinte: o artigo 31, ele diz ainda que a fiscalização ela não pode ser exercida de modo abusivo e arbitrário pela Câmara dos Vereadores, e que o Poder Legislativo deve assegurar ao chefe do Executivo a prerrogativa da plenitude de defesa e contraditório. É o que acabou de ser lido aqui, a defesa do chefe do Executivo, dos jurídicos aí do Executivo. E fala o seguinte também: eu fui procurar alguns pareceres, e fala o seguinte: o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas, ele tem natureza meramente opinativa. Ele apenas opina, nada mais que isso, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Executivo local. Então, o que foi bem lido aqui, né? Então, o tribunal ele vem e ele é técnico. E se ele achar que não está de acordo, ele vai apontar mesmo. E fala o seguinte, só para mim terminar aqui. Aliás, compreende-se que a Constituição ela tenha dado essa titularidade ao Poder Legislativo, a nós vereadores. Por quê? Porque o Poder Legislativo ele é composto de representantes do povo, com legitimidade para impor a arrecadação tributária e definir a sua aplicação. O que quer dizer isso, senhores? Que um exemplo que eu vou pegar aqui é a saúde. O tribunal ele aponta que o município ele é obrigado a gastar na saúde 15% do que ele arrecada. E o município, né, o chefe do executivo, ele investiu 28%. Então, quando ele fala de legitimidade, é isso aqui, que nós estamos aqui, a gente sabe da realidade do município, né? Então, o tribunal ele aponta, ele acha que isso é motivo para ser um apontamento. Só que acontece o seguinte, talvez o Wilson que está se formando agora, ele tem até mais conhecimento que eu. Os agentes fiscalizadores do Tribunal de Contas tem várias regionais, né? Então, às vezes, se você pegar um agente fiscalizador da região de Marília ou de Bauru, talvez eles tenham pareceres diferentes. Você pega um da regional de Presidente Prudente, é um outro parecer. Então, mas essa titularidade que é dada a nós, de nós votarmos a conta, é porque nós sabemos se o chefe do executivo, o gestor, se ele está investindo ou não no município. Né? E muita gente fala assim, mas você vai votar contra, né, o parecer? Eu posso, mas isso vai me acarretar algum problema? Não vai me acarretar nada. Muito pelo contrário. Eu peguei 2 pareceres aqui que falam o seguinte: dessa forma, o colegiado responsável pelo equívoco, sem induzir aquela comunidade em devido juízo de valor acerca da conduta do responsável pelas contas do Poder Executivo, local naquele exercício. Então, ele não pode nos induzir que nós votemos de forma errada, equívoca. Né? E fala o seguinte: por fim, nesse tocante, ressalta-se que no caso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, existe previsão legal de aplicação subsidiária nos casos omissos no seu regimento interno, quanto às questões processuais, o que ratifica o entendimento aqui esboçado acerca da efetiva possibilidade de responsabilização civil dos membros componentes do colegiado, que emitiram parecer prévio indevido, incidindo, assim, nas hipóteses legais referidas, e tenham causado qualquer tipo de dano ao administrador público auditado. Então, senhores, eu só estou aqui querendo justificar o meu voto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente não possa deixar induzir que o Tribunal de Contas, que ele também responde.
Entendeu? Então é isso que eu queria deixar bem claro. Outra coisa, só para me finalizar, que a gente tem que entender, que o Tribunal de Contas aqui ele não aponta, que não houve dolo, né, e que isso que é grave. Então é o seguinte, não houve dolo, não houve fraude, ele não fala nada disso nas contas, né? Não houve ainda recusa, omissão, retardamento, não fala de irregularidade, ou arrecadação de tributos, né, renúncia de receita, ou envolvimento com bancos, né? Muito menos fala de algo que é imoral ou vergonhoso. Então tudo isso tem que ser analisado por nós. Por isso que nós podemos sim votar contra um parecer prévio. Tanto é que já fala esse parecer prévio, porque o Tribunal de Contas ele não tem competência para julgar as contas do chefe do Executivo. Uma coisa que eu queria só deixar ciente para vocês aqui, foi falado, mas eu queria esboçar de uma outra forma. Semana passada nós tivemos uma audiência pública com a saúde, e a gente sabe que a saúde é um poço sem fundo, eu posso utilizar desse termo. E a DRS, a Direção Regional de Saúde, ela não é favorável que o município fique aberto 24 horas, não. Né, a gente estava até conversando a respeito disso, talvez eu tenha até entendido errado. Para ela, o chefe do executivo, ele abre o posto de saúde por funcionar por 12 horas, a partir daquele horário, das 20 ou 22, se o paciente passar mal, pega e leva para o UPA. Isso aí é bem mais fácil. Né? E a gente tem que saber que, hoje eu estou aqui falando, não sei se eu posso falar por todos, mas eu não estou falando aqui da pessoa física da Eliana, eu estou falando hoje do representante do chefe do executivo, porque se fosse do gestor, muito bem falado, porque se fosse o Carlos, que estivesse aqui hoje como gestor, a minha posição seria o mesmo. Se fosse o Pedro Monta, a minha posição aqui seria a mesma. Então a gente tem que ser justo, né? E eu prometi para mim, para minha família, a minha conduta aqui nessa casa, desde o início, tenho todos os meus defeitos, sempre repito isso, mas tem uma coisa que eu sou, é justo. Então é importante a gente saber o seguinte, que o município hoje, a saúde, ela não é obrigada, nenhum gestor, ele é obrigado a ter especialistas. E aqui hoje, a saúde, nós temos um psiquiatra, um ginecologista, e nós temos um pediatra. Então o município ele não é obrigado a arcar com esse custo. Se ele quiser, ele abre às 6 horas da manhã, às 18 ele fecha as portas, quem passar mal, até então, vai para o UPA. Então é isso que a gente tem que saber. Outra coisa que a gente estava discutindo aqui, até que o ano passado, na primeira audiência pública que nós tivemos aqui da saúde, eu era contra o PSF, eu achava que o PSF tinha que fechar, porque tinha um gasto muito alto. Aí depois você vai saber como funciona e você vai ter conhecimento e ver como é importante o PSF hoje no município, né? Só para vocês terem, e a gente fala, e tem gente que fala assim, mas para quem investir na saúde, se o governo federal manda subsídio, se o governo do estado manda, mas as pessoas não sabem o quanto o governo federal manda, o quanto que eles investem na saúde. Então, eu fiz aqui eu fiz questão de anotar, para que eu não esquecesse de comentar isso aqui, é o seguinte, o PSF tem que ter uma equipe mínima, né? Então é composto de um médico, um enfermeiro padrão, um auxiliar de enfermagem, um dentista e um recepcionista. Então hoje o médico, eu vou falar valores aproximados, ganha R$15 mil, enfermeira padrão 3.400, um auxiliar de enfermagem 1.500, dentista de 3.300 a 3.400 e uma recepcionista R$1.500. Hoje, o governo federal, se ele repassar 30%, de todo esse gasto é muita coisa. Então, quem arca com essa despesa aqui é o município. E muita gente desconhece isso. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Sem dizer que o governo federal, ele não paga as férias e nem o 13º dos funcionários do programa de saúde. Entendeu? Isso aqui, então, é um excelente programa que a prefeitura abraçou. Se quisesse, ela não poderia. Se ela quiser reduzir custos, ela pode. Inclusive, fechando o PSF, acabando com o PSF. Mas quem que vai pagar esse preço aqui? População, entendeu? Então, a saúde, ela tinha que investir 15% do que ela arrecada, ela investiu 28%, ela investiu praticamente o dobro. Então, hoje, seria justo eu vir aqui e votar contra, eu só estou falando meu voto, independente, e cada colega aqui tem o seu parecer, né, sabe, eu estou falando de mim, né, da minha pessoa, né, do meu entendimento, que eu vejo, né. Então, só para vocês terem uma noção, o quadrimestre passado, se eu estiver errado, até a Ximenes, ela esteve aqui durante uma sessão, ela deu uma aula para nós aqui. Só de medicamento, a saúde gastou 100 mil a mais. Né? Então, tem muita gente que não sabe disso, mas a prefeitura gastou aí 100 mil a mais só com medicamento. Então, e outra coisa que foi lida aqui, que eu queria destacar também, que é relacionada às equipes de saúde, em relação aos enfermeiros. Né? Não estou falando do atendente, do auxiliar, nem do técnico, estou falando do enfermeiro padrão mesmo. Né? Que enquanto o posto de saúde estiver aberto, esse turno de 24 horas, de 12, de 6, de 8, ela tem que ter um enfermeiro padrão, porque o Corém é o único órgão que pode vir aqui e fechar o posto de saúde se não tiver um enfermeiro padrão. Então, o posto ele funciona 24 horas por dia, de segunda a sexta, sábado, domingo, feriados, pontos facultativos, entendeu? E tem um enfermeiro padrão todos os dias funcionando 24 horas.
Então, senhores, eu não acho justo, na minha parte, eu chegar aqui hoje, só estou falando isso porque pessoas me cobraram, querendo que eu levasse algo para o lado pessoal. Isso aqui, nós temos que ser profissional e imparcial. Então, essas aqui são as minhas palavras, né? Só queria para a gente encerrar, que tudo isso que foi dito aqui, ele cai no índice de despesa pessoal, né? Que era de 54%, e a saúde gastou 56,65%. Por causa de 2,65%, eu vou votar contra? Parecer, eu não posso, né? Então, pessoal, é isso aí, viu, senhor presidente? Essas são as minhas palavras. E vou usar uma palavra aqui, que o Brás, que o colega Brás, no ano passado, durante a votação de contas, ele usou. E eu achei interessante. Houve falhas? Houve. Houve erros? Houve. Mas houve mais acertos do que erro, entendeu? Então isso aí é positivo. Era para gastar 15%, gastou 28%. Então isso aí eu acho que é positivo. Então, senhor presidente, são essas minhas palavras. Só queria dar uma explanada em relação a isso, em relação ao meu voto aí favorável às contas da prefeita. Então, somente isso. Eu queria cumprimentar a palavra do amigo. Queria falar sobre, bem claramente, eu acho que hoje, pela política que a gente se encontra no país, a gente vê uma cidade desse tamanho, talvez tenha um apontamento do Tribunal de Contas, mas sendo favorável ao município, à população, é gratificante, porque a prefeitura, tanto da Câmara, ela vem um trabalho que sempre pensa na população. Então, talvez algumas coisas saiam fora do eixo, mas o que é importante, talvez, o que passou, a porcentagem de gasto, mas foi pensando no povo. Então, acho que está de parabéns à Câmara, que vem lá de 2015, pelo trabalho que fez, também executivo, e que sempre, o que tiver de corresponder para a melhoria do município, tanto seja na área da saúde ou na área da educação e outro departamento, a Câmara sempre vai apoiar, independente de ser qual seja a posição, porque nós estamos aqui hoje, tanto nós, vereadores executivos, é para defender a população da nossa cidade. Então, essa é a declaração final que eu tenho desses dois pareceres que foi falado aqui, que a gente sempre tem que lutar pela melhoria do povo, porque talvez se a gente ficar pensando muito, acontece que nem acontece lá em cima hoje. Tira do povo para querer tampar buraco, mas eu acho que não, as coisas têm que ser revertidas. O povo que merece, porque o povo que coloca a gente onde ele está aqui. Essas são as minhas palavras. Palavra, presidente. Vou justificar o meu voto e também falar por relator da comissão. Antes de iniciar, eu vou ser breve nas minhas palavras. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, onde eu cumprimento os nobres vereadores, todos presentes na galeria. A respeito das contas do Executivo, primeiramente, o parecer que foi realizado, elaborado pela assessoria jurídica do Executivo, quem assina por ele é o chefe do Executivo, não tem o nome do assessor jurídico, é até melhor para mim falar. Quero parabenizar o relatório, pelo menos estou no 3º mandato, com 3 mandatos, nunca, Braz foi vereador na gestão anterior, com 3 mandatos nunca veio um parecer jurídico em defesa do chefe do Executivo. Não sei se foi a assessoria jurídica ou o próprio Executivo. Lá na página 4 do parecer da assessoria jurídica, ele diz lá, numa palavra, cunho político. E depois, na página seguinte, na 5, ele fala lá assim, ó, inclusive adotado por vários outros gestores anteriores com o aval dessa corte. Eu falo assim que eu usaria aqui, com a minha simplicidade e humildade, não usaria o cunho político, né? Eu colocaria coerência, coesão, sensatez. Porque o que acontece? O Tribunal de Contas ele é o norteador. E vão entender por que eu estou falando isso. Não é o primeiro parecer que vem do Tribunal de Contas, rejeitado, que eu voto contra o parecer do Tribunal de Contas. Na gestão, no gestor anterior, da Eliana, veio um parecer desfavorável também do Tribunal de Contas, com alguns apontamentos parecidos,
e foi rejeitado, né? E a gente também não foge dos nossos atos. Assim, e uma coisa que eu sempre tive foi palavra. E palavra dada, ela tem que ser cumprida. Exatamente quando foi dada palavra do apoio ao chefe do executivo, e eu enfrentei o grupo partidário e vim aqui e dei minha palavra contrária. Isso não é para qualquer um. Que tem esse dever, esse fazer e cumprir com o que foi colocado, né? E o Tribunal de Contas, ele aponta nas suas contas, quando ele vai avaliar o chefe do executivo e endossar o que foi realizado durante aquele ano, daquele mandato, as duas principais preocupações do Tribunal de Contas e também da Câmara de Vereadores. Eles vão em saúde e educação. Se investir os 25% que rege a lei do governo federal, né, a Constituição Federal, e os 15% em saúde. Como na conta do Executivo, e isso não é só agora, isso vem desde dos mandatos anteriores e dos outros prefeitos anteriores também. É o mesmo apontamento, porque nós vamos falar, que nem o nobre vereador Ivo falou lá, Pedro, Carlão e Eliana. Na grande realidade, a nossa saúde, graças a Deus, ela vem cedendo e crescendo em todos os mandatos que vão passando, independente do partido político e independente do prefeito. E cada vez vai melhorando. O município vai fazendo a sua parte e o governo federal e o governo estadual vai lavando as mãos, porque nós sabemos que o SAMU, Saúde, PSF, né, os programas que são do governo federal, eles lavaram as mãos, eles jogaram tudo isso para os municípios. Os municípios estão arcando com uma responsabilidade que não é do município, seria do governo federal e do governo do estado. E isso eu já falei anteriormente aqui em outras sessões. E o município, que tinha que investir 25% na educação, investiu 27,81%. Na saúde, 15%, investiu 28,35%. E isso foi desde o primeiro mandato da Eliana, desde os outros gestores, que já tem essa, vou dizer assim, tradição que vem ultrapassando esse limite. E sempre vem esses apontamentos nas contas, né? Devido a essa problematização. O Tribunal de Contas, o valor base dele é 54%. O município teve um superávit aí de 56,65%, né? Que é o índice, né? Ultrapassou o índice. Esse índice que ultrapassa são quem? Envolve não só essas empresas que são contratadas, que prestam esse serviço, principalmente a área da saúde, como todas as pessoas que são funcionários do executivo. Gera tudo, gera o cargo efetivo, gera o cargo comissionado, gera a saúde, só que o que apontou mais aqui foi o descritivo da saúde. Por quê? Porque ele entra na folha de pagamento. Como nós temos novas possibilidades que eu estava pesquisando aí, nós temos a salvação futura aí, que é as OBS, que são as OS, que são o quê? Elas podem prestar o serviço para o executivo na área da saúde, na gestão pública, e ela não entra na folha de pagamento, porque, entre aspas, assim, ela é como se fosse uma entidade prestadora de serviço, aonde não entra na folha de pagamento. Essa é uma salvação que os gestores aí vão ter, que na verdade nós temos municípios já que aderem esse projeto, né? Tenho grande certeza que o executivo já está trabalhando nesse sentido, que vai ser a salvação, uma válvula de escape que nós vamos ter na gestão pública, né? Então, são essas minhas palavras. Eu realmente falei que eu ia avaliar, que eu ia ver as prestações de conta para dar o meu parecer, como sempre fiz, né? Então são essas minhas palavras e coloco à disposição. Obrigado.
Boa noite, presidente, onde eu cumprimento os nobres vereadores e a todos que estão presentes na galeria e via internet. Eu queria deixar aqui, presidente, eu desde o primeiro mandato, eu cobro e cobro mesmo, a Silvana está aí, ela sabe, eu vou lá e cobro, eu cobro melhoria a funcionário, eu cobro salário, eu cobro saúde, o principal que eu cobro é saúde, porque numa cidade aqui, todo mundo precisa daquilo ali, entendeu? Então, eu ia ser hipócrita falar que, né, eu também nem posso, sabe? Mas, o presente voto tem duas questões, sabe? De grande importância. A primeira, com a relação do gasto do pessoal, passou do limite. Sabemos que o gasto com médico influenciou com muita força nesse ponto. Eu, como vereador, cobro atendimento da saúde para todos os serviços. Indisponível, não admito que se deixe a saúde em segundo lugar. Não admito que o povo fique sem médico, então não posso aceitar que a prefeita dispense os médicos para atender o Tribunal de Contas. Então, eu estou falando, ninguém faz pressão em cima de mim. Não tem negócio de pressão para mim votar, porque não tem isso, sabe? Não tem homem para eu fazer coisa que eu não quero. Então, eu estou fazendo, eu estou vendo o que é, você entendeu? Fui colocado aqui, não sou melhor do que ninguém, o povo votou em mim, eu estou aqui, para defender o direito da população. Porque se for coisa errada comigo, não adianta que eu não aceito também, sabe? Então, o controle interno, que apontou aí também, eu acho o seguinte, que conversei com a prefeita em 2013, quando foi apontado da Câmara e da Prefeitura, entendeu? Só que até hoje não foi feito, sabe? Foi feito da Câmara, lá da Prefeitura não foi feito. Então, eu acho assim, sabe, que a prefeita, ela não está tendo o auxílio dos seus assessores, sabe? Ela tem que cobrar mais. Ela tem que cobrar mais, porque eu não estou votando para ela por causa desse parecer que eles mandaram aqui, não. Você entendeu? Eu não vou votar por isso. Estou votando pela minha consciência. Agora, se chegou nesse pé, porque tem culpa deles também. Entendeu? Agora, nem tanto por isso que eu vou fazer. Então, eu já vou ser sincero. Os erros são... A prefeita deve mexer nos cargos de confiança, como eu, vereador, estamos falando há tempo do controle interno para ela, sabe? Agora, não vou votar o Tribunal de Contas e muito menos a prefeita. Estou votando pela população e pela cidade de Ribeirão do Sul, você entendeu? Então eu já vou deixar aqui já meu voto desde já. Eu voto pela aprovação das contas da prefeita, você entendeu? E voto contra o Tribunal de Contas. São essas minhas palavras. Boa noite a todos. Eu não sei, sabe? Eu fui atrás disso aqui para mim ver o que eu ia fazer. Eu não estou votando isso aqui sem... Porque às vezes tem gente que... Esse negócio de lado, de política, sabe? Para mim não existe esse negócio. Porque às vezes começa a te cobrar, não, você tem que votar. Mas eu fui conversar e a pessoa falou para mim, isso aqui eu não estou vendo nada. E eu também li já essas contas aí. E pelo que o nobre colega leu ali, eu acho que deu para o povo entender aí que é um apontamento da saúde. Você entendeu? Em todas as contas tem isso aí. Agora, eu acho assim, se fosse alguma coisa que dinheiro de desvio, esse tipo de coisa, eu sou contra, você entendeu? Agora, eu acho que na saúde não tem como eu votar
ser contra uma coisa que eu cobro desde 2013, desde quando eu entrei na política aí. Eu cobro, bem dizer, bem antes. Eu cobrava do Carlos na época, sabe? Eu votei para ele 2 vezes, eu cobrei dele muito tempo isso aí. Porque eu acho que aqui a gente tem que ter saúde mesmo, e a saúde nossa aqui é boa, sabe? Eu, quando erro, eu falo, e quando acerto, eu também falo, eu não tenho medo de falar. Então, eu não vou ser injusto de falar que a nossa saúde não é boa. E a saúde nossa é boa. É boa a nossa saúde. E a Nilza sabe o quanto que eu cobro, a Nilza sabe disso. Eu vou lá, eu cobro, eu dou a cara mesmo, não tem disso, sabe? Eu acho que tem que fazer. Tem que fazer. O que mais tem aqui é gente que precisa disso. Entendeu? Então, eu já vou deixar aqui, presidente, eu sou favorável às contas da prefeita, entendeu? E pela aprovação das contas dela. São essas minhas palavras. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos presentes, boa noite, nobres vereadores. Eu quero aqui deixar bem claro que houve uma conversa em áudio no celular, em que uma cunhada de um vereador, ela pôs uma suposta, fez um comentário sobre uma lei, sobre os inseticidas, né? E jogou os vereadores com sim ou não. Aí, eu vendo esse áudio, eu na hora fiquei irritado e falei também que se for para jogar tudo, porque vocês podem procurar em Facebook, em rede social, que eu nunca me declarei, nunca falei nada de política, porque eu não sou político de rede social. Então, aí, por isso eu peguei, na hora eu falei. Daí, chegando a um consenso que eu conversei com meu amigo Brás, né, com o Ivo, um consenso que é claro que eu jamais iria votar contra a saúde. Mas eu quero deixar claro também que isso aqui não é votar contra a saúde. Porque saúde em Ribeirão sempre foi boa e sempre existiu. Entendeu? E também quero dizer que na época que foram reprovadas a conta do prefeito Carlos, né, foi assim mais política, por política, porque a gente sabe que ele jamais usou de má fé, de dolo, como a Eliana também, que eu conheço ela como pessoa, sei que ela é uma pessoa idônea, honesta, como é o Carlos. Entendeu? O único erro do Carlos foi ter um jurídico inoperante, que não servia para nada, nem para fazer as justificativas desses apontamentos. Então ocorreu isso com o Carlos. O que ocorreu com a Eliana com os mesmos jurídicos. Você entendeu? Agora parece que a prefeita está acordando, já pôs um no seu devido lugar. Falta mais um. Então são essas minhas palavras e eu sou favorável às contas da prefeita. Certo? Muito obrigado. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores. Iniciando, já vou adiantar meu voto também. O próprio tribunal pede para que a gente justifique, né? Também vou ser favorável à aprovação das contas da prefeita, rejeitando o parecer do tribunal. Vou ser bem breve, por 2 motivos. O primeiro, porque concordo plenamente com a defesa prévia apresentada pelo Executivo, onde eu também entendo que esses contratos de terceirizados não devem ser incluídos como gastos com o pessoal. E em segundo, porque os contratos de terceirizados, se não me falha a memória, 1.300.000 e alguma coisa, né? O total. Desse valor, 1.100.000 e alguma coisa foi com contratos usados na saúde, com médicos, enfermeiros, para manter nossa saúde funcionando. Caso, como o tribunal
entendeu que deveria esses contratos serem incluídos com gasto pessoal, mesmo assim como o tribunal entendeu dessa forma, mesmo assim eu ainda mantenho o meu voto a favor das contas, porque estes gastos foram utilizados na saúde. E sendo utilizado na saúde, eu acho que, como o Braz já colocou, o Ivo já colocou, o Márcio colocou, o Bruno também colocou, o Wilson também colocou, nós vereadores não podemos votar jamais contra a nossa saúde, que é tida como, se não for a melhor, pelo menos uma das melhores da região. Eu entendo como sendo a melhor da região. Exatamente. Não estou dizendo que isso está ocorrendo somente nessa administração, mas como também já vem ocorrendo de outras administrações. É isso, senhor presidente. Mais alguém? Quer falar? Não havendo mais quem queira se manifestar, está em votação nominal do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo por 2432/12/6/15. Os favoráveis ao parecer do Tribunal de Contas dizem sim, e os contrários dizem não. Vereador Alencar da Silva Correia. Não. Vereador Braz Lima. Não. Vereador Bruno Mires Moraes. Não. Vereador Danilo Fernando Moreno. Não. Vereador Hilton Mantuoso. Não. Vereador Jorge Luiziano. Não. Vereador José Antônio Alves da Cruz. Não. Vereador Marcos Rafael. Não. Vereador Luiz Ananias Botelho. Não. Resultado da votação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo de 00242/15. Por unanimidade, a Câmara Municipal de Ribeirão do Sul rejeitou nessa data o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo do Tribunal de Contas 002/412/615. Em turno único. Está em votação nominal o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e o projeto de decreto legislativo número 02/418, relativo à aprovação e à rejeição das contas do município de Ribeirão do Sul para o exercício financeiro de 2015. Os favoráveis à aprovação das contas do município de Ribeirão do Sul para o exercício financeiro de 2015 diga aprovado e os contrários digam rejeitado. Vereador Alencar da Silva Correia. Aprovado. Vereador Brasilino. Aprovado. Vereador Bruno Mires Moraes. Aprovado. Vereador Danilo Fernando Moreno. Aprovado. Vereador Hilton Mantuoso. Aprovado. Vereador Jorge Luiziano. Vereador José Antônio Alves da Cruz. Aprovado. Vereador Marcos Rafael. Aprovado. Vereador Luiz Antônio Ananias Botelho. Resultado da votação. Por unanimidade, a Câmara Municipal aprovou nesta data as contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul para o exercício 2015 em turno único. Está aberta a qualificação pessoal. Comunique que a redação da própria sessão ordinária será de 22 de junho de 2018, segunda-feira, 20 horas. Está encerrada.